Olá pessoal, continuando nossos vídeos sobre rinoplastia e cirurgia plástica facial, a pedido de uma ouvinte, vamos falar um pouco sobre calo ósseo. Se você se interessa por esse tipo de vídeo, compartilhe, dê um like e principalmente se inscreva na nossa página, que é muito importante para a gente continuar fazendo esse trabalho. Calo ósseo é digamos assim, é uma complicação que pode acontecer em qualquer lugar onde existe uma fratura óssea. Quando você faz uma rinoplastia, existem, dependendo do caso, várias fraturas ósseas que são realizadas. Você faz a fratura medial, você faz a fratura lateral, e nesses locais de fratura, seja no nariz ou em qualquer parte do corpo, eventualmente pode haver uma formação de um calo ósseo, né, de um crescimento ósseo não linear, quer dizer, se o osso é um osso longo, como o osso do dedo, por exemplo, no lugar da fratura apareceria uma região mais protuberante, que a gente chama de calo ósseo. Em geral, o calo ósseo se deve ao mau posicionamento do osso, ou às vezes a um osso que ficou um pouco rodado, ou não alinhado, ou às vezes até pela suscetibilidade individual de cada um. Quer dizer, algumas pessoas têm mais tendência a formar calos do que outras. É algo meio imprevisível, não tem como você prever se você vai ter um calo ósseo ou não. Em geral, os calos ósseos aparecem mais nos ossos longos quando são submetidos a uma fratura e no local da fratura aparece essa protuberância óssea. No caso do nariz, especificamente, a gente não tem ossos longos, nós temos aqui ossos chatos, o osso próprio do nariz e o osso, a sutura entre o osso maxilar e o osso próprio do nariz, são todos ossos. O maxilar é um osso pneumático, o osso próprio do nariz é um osso chato, quer dizer, não são ossos longos. Então, teoricamente, não haveria tanta incidência assim de calos ósseos. O que acontece muitas vezes é que o cirurgião, para facilitar a explicação para o paciente, fala, é um calo ósseo, mas a grande maioria daquilo que se chama de calo ósseo, na verdade, não é um calo ósseo de verdade. O que pode ser então? Primeira coisa, um edema. Então, um edema localizado e que demore um tempo maior para desaparecer, às vezes o médico chama de calo ósseo, mas não é edema mesmo, né? Você sabe que é um edema e que não é um calo ósseo, porque o calo ósseo não desaparece. Se você tem um calo ósseo, ou você tira ele cirurgicamente ou ele fica ali, ele não vai desaparecer. O edema não, o edema tem uma tendência a diminuir lentamente, às vezes bem lentamente. Já vi pacientes que, mesmo depois de um ano de operado, ainda tinham uma modificação de uma pequena elevação, principalmente no dorso do nariz. Então, muitas vezes, aquilo que o médico, para simplificar, chama de calo ósseo, na verdade não é apenas um edema. Uma outra coisa que pode acontecer é que quando você, no dorso do nariz, você tem uma série de tecidos diferentes. Você tem pele, gordura, subcutâneo, aí você tem pericôndrio, que é uma membrana que fica em cima da cartilagem, você tem periósteo, você vai ter depois o osso e vai ter a cartilagem, depois embaixo disso vai ter mucosa, quer dizer, você tem aí 5, 6 tipos diferentes de tecidos que cicatrizam em tempos diferentes. Então você pode às vezes ter diferenças de diminuição do edema, até da própria cicatriz, e isso faz com que haja pequenas irregularidades que depois, com o tempo, acabam se normalizando, acabam se retificando. Mas muitas vezes é pela diferença dos tecidos que tem e da cicatrização desses tecidos é que você vai ter pequenas irregularidades no dorso. Outra coisa é pessoas que têm pele muito fina, quer dizer, quando a pessoa tem uma pele muito fina, geralmente a gente fala, pele grossa que é o inferno, pele grossa é a ponta, é ruim de mexer, pois é, mas a pele grossa às vezes tem suas vantagens. Pequenas irregularidades, se a pessoa tem pele grossa, a pele cobre, desaparece e ninguém percebe. Se a pessoa tem uma pele que nem um papel, qualquer coisinha que tiver embaixo pode acontecer. E muitas vezes é isso que acontece. Muitas vezes, não por um erro, mas porque no momento da cirurgia,
existe um edema, existe a manipulação cirúrgica, quer dizer, às vezes pequenas alterações são imperceptíveis, você não consegue determinar no momento da cirurgia e você vai determinar depois, quando a pessoa cicatrizou já, depois de alguns meses, é que você percebe isso daí. Esse é um dos motivos de se existir uma incidência tão grande de rinoplastia corretiva, de rinoplastia reparadora em função de pequenas alterações. Porque 5% das pequenas alterações você só percebe com o tempo e aí que você vai fazer um segundo tempo cirúrgico, digamos assim, para corrigir isso. Então, boa parte daquilo que o pessoal chama de calo ósseo, na verdade não é calo ósseo. Ou é edema, ou são pequenas irregularidades que permaneceram na cirurgia. Boa parte disso tem uma chance muito grande de melhorar com o tempo, mas passado 6 meses, passado um ano, se a regularidade persiste, seja por um calo, seja porque sobrou um pedacinho de cartilagem ali, seja por que for, aí realmente tem que fazer um segundo tempo cirúrgico para melhorar isso. Infelizmente, 5% mais ou menos dos pacientes que submetidos à rinoplastia têm necessidade de fazer algum tipo de retoque, e boa parte desses retoques se deve justamente a esse tipo de alteração que acontece no nariz. Se você tem alguma dúvida, que nem essa ouvinte que pediu para fazer esse vídeo, manda uma mensagem que a gente faz um vídeo para você.